Olá, crianças! Agora a gente vai para a nossa aula de história, tá? Hoje a gente vai falar sobre os romanos e um pouquinho sobre a escravidão, ok? Então, aula de história, sociedade e a cidadania na Roma Antiga e a escravidão. Páginas 45 até 54, tá? Então, a sociedade e a cidadania na Roma Antiga. Acredita-se que Roma foi fundada em 753 a.C. e desde seus primórdios era formado por diversos povos e costumes, como os latinos e etruscos, que correspondiam às pessoas vindas do norte da Itália, além de pastores e agricultores de diversas origens. A sociedade romana era basicamente formada por dois grupos. Então, tinha os patrícios e tinha os plebeus. Os patrícios correspondiam às pessoas nobres e os plebeus eram o restante da população, tá? Então, patrícios eram os nobres e plebeus eram o resto da população. Então, essa é uma representação de um senador romano que também pertencia à classe dos patrícios, ok? Então, os patrícios formavam as grandes famílias romanas, que eram donas das maiores propriedades rurais e os únicos que podiam ocupar cargos políticos e os únicos que podiam ocupar cargos públicos em Roma, como, por exemplo, fazer parte do Senado. Por isso, os patrícios eram considerados os únicos cidadãos em Roma. Então, Roma, diferente da Grécia, não considerava todos os homens livres como cidadão. Então, quem era cidadão em Roma eram só os patrícios, tá? Os plebeus não eram considerados cidadãos, apesar de serem romanos e apesar de serem livres, tá? Então, somente patrícios participavam da vida política em Roma. Os plebeus, por sua vez, eram formados por camponeses, artesãos, comerciantes e descendentes de estrangeiros que viviam em Roma. Eles também eram chamados de populos, que significa povo. Então, tá aí a representação de um plebeu romano. Além dos patrícios e plebeus, a sociedade romana também era formada pelos clientes, que correspondiam às pessoas que prestavam serviços aos patrícios e, em troca, recebiam proteção. E também tinham os escravizados, que trabalhavam em diversas atividades, tanto na área rural quanto na área urbana. Em 509 a.C., quando Roma se tornou uma república, os plebeus passaram a reivindicar direitos civis. Então, eles foram lá, queremos nossos direitos, queremos nossos direitos. Isso aconteceu após uma grande parte deles, que viviam nas cidades, conseguirem acumular riquezas por meio de artesanato e do comércio. Quando Roma passou a se envolver em muitas guerras, os patrícios tiveram que contar com os plebeus para compor o exército romano, que era chamado de legião, como soldados que eram chamados de legionários. Então, os plebeus que foram lutar no exército romano começaram a serem chamados de legionários. Em troca, os plebeus passaram a exigir dos patrícios uma maior participação política, visto que eles estavam participando das guerras, eles queriam poder dentro da política também. Então, essa aí é uma representação de um legionário romano. Dessa forma, os plebeus passaram a ter mais poder de participação, atuando nas assembleias populares, votando leis, elegendo os que ocupariam os cargos públicos e até julgando casos no judiciário. Também participavam dos chamados plebiscitos, que eram a votação para a tomada de alguma decisão de interesse público, como declarar guerra ou propor um tratado de paz. As eleições em Roma eram anuais e aconteciam nas assembleias eleitorais. Para participarem, os cidadãos tinham que se deslocar até o fórum, que era o local onde ocorriam as eleições de Roma. Parecido com o nosso, o fórum, até o nome, vem dessa tradição romana, ok? Então, essas são as ruínas do fórum da cidade de Roma, na Itália. Você sabia? A palavra república significa coisa pública. Para os romanos, a república representava uma forma de governo regida por regras
solidariedade e união entre os cidadãos em uma comunidade. A escravidão começa lá na antiguidade. A gente viu que alguns povos tornavam os outros escravos. Então, como que acontecia isso? Então, a escravidão na antiguidade era uma consequência das guerras entre os povos. Então, isso fez com que os gregos, romanos, egípcios e vários povos da Mesopotâmia adotassem o uso da mão de obra escravizada de diferentes origens quando eles saíam vencedores dos conflitos. Então, Roma e Grécia brigaram, lutaram lá. E Roma perdeu. Então, os soldados romanos que perderam a guerra viriam a ser escravos dos gregos, tá? Então, era assim que eles ganhavam escravos de guerra. E, por sua vez, eles conquistavam o território, tá? Quem ganhava, os escravos também conquistavam o território. Por outro lado, esses mesmos povos poderiam se tornar escravizados caso perdessem alguma disputa. Então, era como se fosse uma troca. Se você perdesse a guerra, você se tornava um escravo. Se o outro perdesse, também se tornava um escravo, além de ganhar o território, tá? Os povos mesopotâmicos, como os fenícios, desenvolveram um intenso comércio de escravizados, tornando-se os principais fornecedores de escravizados para o Egito, que os utilizavam como trabalhadores rurais, urbanos, domésticos, nas construções e nos templos. Mais tarde, quando a escravidão no Egito se tornou a base da produção e das construções, os próprios faraós organizavam viagens para a captura de prisioneiros, que posteriormente eram transformados em escravizados. Porém, quando os egípcios foram dominados pelos romanos, o Egito se tornou por muitos anos fonte de escravizados para Roma. Então, era, como eu disse, uma troca. Então, o Egito foi lá, começou a pegar gente que encontrava para transformar em escravizado. Aí, depois, os egípcios foram dominados pelos romanos e o Egito se tornou fonte de escravizado. Então, Roma pegava egípcios para se tornarem escravos, tá? Então, aqui temos hieróglifos que representam os prisioneiros de guerra, tá? Os escravizados prisioneiros de guerra. Acredita-se que os romanos foram um dos povos que mais escravizaram na antiguidade, dada a grande extensão de território, de império que construíram. Então, Roma foi uma civilização, os romanos foram uma civilização que conseguiu muito território de outros pontos, de outros locais. Isso fez com que eles ganhassem vários escravos, tá? O resultado foi a escravização de centenas de milhares de prisioneiros de guerra de todas as partes do mundo, que iam sendo conquistados pelo seu poderoso exército. Os escravizados pelos romanos desempenhavam diferentes funções, tais como artesãos, soldados, administradores ou criados domésticos. Porém, a maior parte deles destinava-se às atividades ligadas à agricultura e à mineração. Outro tipo de escravidão em Roma era a servidão por dívida, que era a escravização de camponeses e trabalhadores urbanos endividados, ainda que temporariamente, para pagar o que era devido. Igual quando a gente brinca aqui, eu vou naquele restaurante, esqueci meu dinheiro, vou lavar a louça para pagar. Então, esses escravizados trabalhavam por um tempo para pagar a dívida que eles tinham, tá? Em Roma, havia também uma grande chance de que os filhos dos escravos nascerem livres por meio da alforria, que era um tipo de libertação dada ou adquirida aos escravos quando eles conseguiam melhorar de condições de vida. Então, se o escravizado começava a ganhar um pouquinho mais de dinheiro, guardar o dinheiro, ter uma posse, ele poderia ganhar a alforria. Já na Grécia Antiga, a prática de escravidão
Já na Grécia Antiga, a prática da escravidão também era uma consequência das guerras. Os escravizados pelos gregos ficavam encarregados de realizar trabalhos manuais, tais como agricultura, artesanato, trabalhos domésticos e etc. E isso acontecia porque em Atenas, para poder participar da democracia, o cidadão não deveria se ocupar de atividades de subsistência e de sobrevivência, as quais estavam sob a responsabilidade dos escravizados. Então, em Atenas, quem participava era só os cidadãos livres, tá? Quem trabalhava também com subsistência e sobrevivência eram os escravos. Trabalho escravo no Brasil e no mundo. Então, a liberdade é um dos direitos civis de todo cidadão. Por isso, a escravidão não é mais aceitável nas sociedades, sendo considerado um crime contra a humanidade. Apesar disso, a escravidão contemporânea ainda é uma realidade no Brasil e no mundo. É uma coisa histórica que ficou, infelizmente, enraizada no mundo, né? Embora a abolição da escravidão tenha ocorrido em 1888, foi apenas em 2003 que a escravidão se tornou crime no Brasil. Leia o texto a seguir que passou a compor o Código Penal brasileiro. Então, o artigo 149 diz aí: reduzir alguém à condição análoga de escravo, quer submetendo-o a trabalhos forçados ou jornada exaustiva, quer sujeitando-o a condições degradantes de trabalho, quer restringindo por qualquer meio sua locomoção em razão de dívida contraída com o empregado ou preposto, a pena é uma reclusão de 2 a 8 anos e multa, além de uma pena correspondente à violência, tá? Então, esse é o decreto 2848, que foi publicado em 7 de dezembro de 1940. O primeiro tratado internacional proibindo a escravidão foi assinado em 1926 pela Liga das Nações, uma organização que antecedeu a Organização das Nações Unidas, a ONU. Esse tratado definiu como escravidão o trabalho forçado ou degradante, sendo vista dessa forma como um tipo de violação dos direitos humanos, por isso é até hoje severamente combatido pelas leis internacionais. Diferentemente da escravidão do passado, em que os povos conquistados por guerra tornavam-se escravizados, a escravidão contemporânea faz como vítimas pessoas que vivem na pobreza e que migram em busca de trabalho que lhe é imposto de forma degradante e que muitas vezes sofrem com o uso da violência. Situação semelhante passam os imigrantes que realizam atividades informais. Muitas vítimas são recrutadas a trabalhar em regiões distantes e adquirem as primeiras dívidas com o transporte e o adiantamento de salários. Ao chegarem no local de trabalho, eles se veem obrigados a pagar pelos próprios instrumentos de trabalho, além da alimentação, do vestuário e de outros tipos de primeiras necessidades, pois tudo é vendido com exclusividade pelo contratante por preços muito mais caros do que os praticados no mercado. Além disso, muitas dessas pessoas sofrem ameaças de violência física caso tentem sair dessa situação. Então, por exemplo, pessoas que são escravizadas hoje, consideradas escravizadas hoje, são pessoas que migram em busca de uma oportunidade de trabalho. Aí o empregador fala assim: olha, eu te dou o dinheiro para você vir trabalhar para mim, e aí você trabalha para pagar a sua dívida, e eu te dou um dinheirinho. Então, esse dinheirinho não dá para essa pessoa sobreviver e juntar um dinheiro maior para poder sair daquela situação. Então, ela fica presa àquela situação. Por isso que é considerado um escravo, tá? Então, pensando nisso, refletindo sobre isso, vocês vão fazer algumas atividades. Primeiro, vocês vão fazer a sessão Você é o Historiador, que está na página 48 e 49. Depois vão ler o texto da página 54, que é sobre a escravidão, e responder as questões referentes a ele. E depois vão responder a questão 4b, a 9 e a 11 das páginas 58, 60 e 61. Ok? Então, qualquer dúvida podem me procurar. Beijos e até quarta-feira.